Quem quer ayahuasca de graça? Então, se você quer, assiste até o final pra gente falar sobre isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai abrir aí o ano de 2025 com uma polêmica, né, que é falar do neoliberalismo no meio ayahuasqueiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos. Bom, pessoal, eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E a gente vai começar, né, trazendo aqui uma atualização, uma revisão, né, de conteúdos que eu já compartilhei aqui no canal anteriormente, tem até vídeos que eu tirei do ar sobre isso. E quem me conhece já de mais tempo sabe que eu já tenho criticado essa questão do comércio espiritual envolvendo a ayahuasca já tem alguns anos, né, parei um pouco de me envolver nessas polêmicas, porque é desgastante, né, gente, falar sobre isso às vezes, mas eu senti uma necessidade, né, de depois de tantos anos, né, de rever um pouco esse conteúdo, o que eu penso sobre isso, trazer outras informações aqui que eu acho que são relevantes sobre esse assunto, né. Antes de eu começar, eu queria trazer um aviso importante para vocês, que é o seguinte, eu sei que vai doer para algumas pessoas ouvir algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? E eu sei que dessa dor vem uma revolta, né? Por isso que às vezes tem muito hater em vídeos como esse, em conteúdos como esse, né? E ninguém fala, né? Então eu preciso falar, porque ninguém tá falando sobre isso, então eu preciso falar sobre isso, né? Mas, gente, eu queria falar pra você, se alguma coisa nesse vídeo doer em você, eu quero que você se lembre que doeu em mim também, tá? Eu também precisei tomar essa consciência. Por quê? Se eu, por algum momento, em alguma fala minha, de alguma forma ficar sugerido, mesmo que nas entrelinhas, que de alguma forma você está sendo enganado, iludido ou explorado, num lugar onde você se conectou espiritualmente, onde você viu coisas maravilhosas, onde você teve uma experiência de transe, né, profundo e se conectou consigo mesmo, com sabe, seus guias, né, seu povo, sua espiritualidade, porque a ayahuasca proporciona experiências muito profundas, né, de muita conexão. Então, se por acaso, de alguma forma, isso ficar sugerido, né, ou subentendido, eu sei que vai doer, né? Mas o meu objetivo aqui não é ficar apontando erros ou criticando as pessoas. Hoje, meu objetivo aqui é trazer reflexão, é trazer clareza, é trazer também um pouco de provocação, né, gente? Senão não seria eu. Então, eu começo pedindo para você ter um pouco de paciência, não fica com raiva do que eu vou falar aqui, principalmente se você for dono de casa e lasqueira, não fica com raiva de mim, por favor. E assiste esse vídeo até o final, né? Me dá uma chance de mostrar para você como isso pode ser possível. Bom, eu vou começar, né, então, fazendo essa atualização e essa revisão, né, trazendo uma coisa que eu nunca trouxe aqui antes, que é da onde veio essa ideia de que a ayahuasca deveria ser de graça ou acessível a todos e tal. É uma coisa meio franciscana, não vou negar que eu sou meio franciscana, mas da onde veio isso, né? Tem pessoas que falam que isso é uma visão cristã, né? Mas essa ideia, gente, ela veio da minha formação como uma pessoa mesmo na vida, né? Porque eu não sou uma pessoa tão jovem, nasci nos anos 90, então se você nasceu antes dos anos 2000, antes desse boom de espiritualidade, nova era, e um monte de centro ayahuasqueiro, e um monte de coisa esotérica, você provavelmente passou por religiões mais comuns, né? Como alguns cristianismos, né, catolicismo, igreja evangélica, né, talvez até uma gira de umbanda, um candomblé. E se você, assim como eu, conheceu a espiritualidade nesse contexto, você vai se lembrar que nunca tive nenhuma experiência, né, em cerimônias, né, em outras tradições religiosas que se cobrasse um valor de entrada para esse ritual, né, para essa cerimônia, para essa sessão, para essa gira, né. Então, seja um culto, uma missa, uma gira, né, as cerimônias públicas, talvez até no budismo, se eu não me engano, também é tudo gratuito, né. Muito embora a maioria dos centros espirituais e igrejas pedem e recolhem doações, sim, né? E isso é uma coisa legítima, né? Até porque as igrejas, os centros, eles precisam se sustentar de alguma forma e a maioria se sustenta através de doações ou mensalidades de membros, a exemplo da Umbanda. Então, eu tinha essa premissa de que religião não se cobrava. Até mesmo no contexto da bruxaria, existiam inúmeros, né, rituais públicos e gratuitos também,
né? Ou com uma colaboração consciente, sugerida e tal. E aí, gente, quando eu conheci a Ayahuasca, né? Quando eu fiquei sabendo da Ayahuasca lá em 2013, né? Mais de 10 anos atrás, eu, né, logicamente, eu tive esse espanto, né, com essa questão da cobrança também, porque não entendia por que tinha que cobrar, né? E aí me foi explicado que a maioria de vocês já deve ter ouvido que é. Ayahuasca é uma bebida amazônica, são plantas raras, né? Tem que esperar 8 anos o cipó crescer, vem de caminhão, e o feitio leva muitos dias, é muito complicado, então é caro, é inacessível e tudo mais. E aí os custos de água, luz, né, internet, papel higiênico e essas coisas todas que a gente ouve falar. E aí fui convencida, né, de que era por isso, né. E aí a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu fui num local onde o valor, né, da sessão era R$ 200. E eu não questionei, porque eu não conhecia nada, né, não entendia, achava que aquilo era o normal. E alguns meses depois eu fui conhecer um outro local que cobrava-se R$ 20. E aí esse argumento meio que caiu por terra, porque como que um lugar consegue cobrar 200 e um 20, né? Aí eu tive que parar para refletir sobre isso. O que eu percebi, né? Existia uma diferença de público, né? Então o local era mais bem localizado, próximo de centro, de estação de metrô, né? E tinha um público mais elitizado, e o outro era mais numa periferia, mais distante do centro, né? E aí tinha um público mais simples, né? Que a gente via que provavelmente muitos eram de baixa renda, né? Então existem essas diferenciações, mas mesmo pensando em aluguel, né, num local mais, né, bem localizado e tudo mais, ainda assim uma diferença de 10 vezes no valor, né? E isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Então, obviamente que isso me fez pensar e sim, me senti explorada pelo outro local, né? Então, tanto eu me senti explorada que tinha uma outra coisa que acontecia que era vou abrir uma coisa aqui para vocês, né? Eu fiz curso lá de xamanismo, né? De terapia xamânica, né? Na época. E aí, depois eu queria continuar o curso, mas eu não estava mais tomando ayahuasca lá. E aí eu mandava e-mail para eles não me respondiam, eu mandava mensagem, eles não me davam retorno. E aí eu fiquei com a sensação de que o que acontecia, eles davam preferência para pessoas que estavam sempre dando dinheiro lá. Então quem fazia os cursos lá, ou virava membro, tinha umas certas panelinhas, então você não fazia amizade com ninguém. Então eu senti que eles não queriam que eu continuasse o curso lá, porque eu não estava mais tomando ayahuasca lá, porque eles queriam que eu estivesse continuando dando dinheiro lá. Então isso fez eu me sentir muito mal também. E nesse outro local que era R$ 20, as pessoas eram mais afetuosas, conversavam mais, e ali eu fiz algumas amizades, né? Claro que hoje eu tenho críticas a fazer a ambos os lugares, depois de tantos anos, depois dos conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo, com certeza, nenhum lugar é perfeito. Mas até uma outra coisa que eu poderia comentar é que esse local que era mais caro, ele produzia a própria medicina. Então eles tinham um custo reduzido nesse ponto, então eles não podiam justificar um valor tão alto, né? Eles deveriam ser um pouco mais acessíveis por produzirem a própria medicina e não eram, né? Então eu obviamente comecei a frequentar esse local, né, que era mais barato, até porque eu na época morava com os pais, eu ganhava salário mínimo, então para mim pagar R$ 200 eu pagava chorando, né, gente, porque eu não tinha mesmo, né? Então eu até escondi da minha família, né, que eu pagava esse valor, porque eu sabia que as pessoas iam achar um absurdo. Então imagina que você está escondendo uma coisa da tua família porque eles vão achar um absurdo. Isso já acende aí uma luz vermelha, né? Mas hoje, né, esse virou um novo normal. Então muitas pessoas conhecem a ayahuasca já nesse contexto, né? Já pagando valores altos e sem conhecer locais que não cobram ou que cobram mais barato, né? Ou que tem uma contribuição sugerida. A maioria não conhece, então é um novo normal. Então, se você fala, e já aconteceu de eu conversar com uma pessoa sobre isso, e ela falar que se fosse menos de R$ 50, ela não teria coragem de ir, né? Chegou a esse ponto, uma moça falou isso pra mim, porque ela disse que não iria confiar, né? Achava que não seria uma coisa boa. Então, existe uma cultura também de achar que aquilo que a gente paga mais é melhor, né? Como se fosse realmente um produto no qual você agrega valor no sentido monetário mesmo, né? Então, gente,
só enfatizando, né, que aqui eu não quero focar na crítica, né, de quem está cobrando, né, cada um está fazendo conforme acredita, né, conforme a sua consciência, mas sim defender a ideia de que existam espaços acessíveis, né, ou gratuitos, né, ou de contribuição espontânea, enfim, formas de tornar isso acessível para um número maior de pessoas, principalmente para atender a demanda de pessoas, né, periféricas e baixa renda. Por que isso? Porque eu percebo, né, em grupos de Facebook, eu não sei porque eu perco meu tempo vendo grupos de Facebook sobre a ayahuasca, porque é uma coisa assim horrorosa às vezes de ver. As pessoas quando tocam nesse assunto, elas se revoltam muito. Então é como se as pessoas ficassem com raiva, né, de quem pensa que tem que ser acessível para todo mundo. E isso vira um pouco aquele pensamento, né, de que eu tenho raiva do pobre, né? Tipo assim, eu quero ter e eu não quero que o pobre tenha. É um pouco disso, né, gente? Porque o que você vai ficar com raiva se alguém sugerir a ideia de que isso seja acessível para mais pessoas, né? Tipo, você não quer que seja acessível para mais pessoas, né? Acaba sendo uma coisa meio preconceituosa mesmo, né? E um outro motivo, né, de eu ter entendido, né, essa questão e pensado, né, sobre essa questão da gratuidade ou da acessibilidade, né, da ayahuasca na questão social, foi porque eu viajei, né, gente? Eu viajei, então eu saí do meu mundinho, né? Às vezes a gente precisa sair da nossa bolha para expandir a nossa consciência, né? Então eu viajei, né, final de 2015 para 2016, eu fui morar num camping, né? Eu fui para um outro estado, eu morei em vários lugares, né? E nisso, quando eu fui, né, para o estado do Rio de Janeiro, lá eu conheci uma igreja de Santo Daime, na qual não se cobrava, né? Trabalhava 100% ali na caridade. Então, eu conheci um espaço que funcionava, né? Conversei com a pessoa ali que conduzia os trabalhos, que me explicou como funcionava, né? Me falou sobre o feitio, desmistificou algumas coisas, né? Sobre feitio, inclusive, né? E ali eu vi que era possível. E às vezes a gente só precisa saber que isso existe, que isso é possível. Então, se você nunca ouviu falar, né? Em um espaço que não cobrava, né? Ou que tinha uma contribuição livre, né? Saiba que isso existe e é possível, né? Não é só esse local que eu fui, existem outros locais, inclusive famosos também, que trabalham com uma contribuição mínima ou contribuição livre, ou não pedem nada, ou pedem apenas doações. A Barquinha até hoje, em todo lugar, ela é totalmente trabalho na caridade. Então, isso existe, saibam que isso existe, então isso é possível, né? Então, acho que é importante enfatizar isso. Entendam que é possível, tá? E aí eu queria trazer, né, essa questão socioeconômica mesmo para vocês pensarem, porque a gente não tem, por exemplo, políticas públicas, né, que trabalhem para isso, né? Para a medicina convencional, a gente tem o SUS, né? Não funciona muito bem, mas tem. Então, assim, a população periférica baixa renda, ela já é privada de tantas coisas, né? Às vezes não tem um acesso bom de saneamento básico, não tem um acesso bom de moradia, às vezes nem tem acesso à moradia, moram em assentamentos ou em situação de rua. Tem situações onde as pessoas não têm acesso a uma alimentação de qualidade, né? Não tem acesso a lazer, não tem acesso à cultura. Então, assim, a pessoa já tem tantas limitações, né, de educação e de tantas são tantas carências que eu acho que é de uma crueldade a pessoa não ter acesso a essa espiritualidade, né? E aí eu vou refutar alguns argumentos que eu já ouvi sobre isso, e um deles é a questão do público, né? Então tem muitas pessoas que argumentam que a ayahuasca, né, é para um público elitizado, para um público classe média, para branco mesmo, é para gringo, porque as pessoas da periferia não vão se interessar, elas nem conhecem, pessoas em situação de rua nem vão saber. Mas isso é um preconceito também, gente. Quem disse que essas pessoas não podem se beneficiar disso? Talvez elas apenas não tiveram acesso nem a conhecer, a saber do que se trata, né? Então isso é um preconceito enorme, a gente achar que as pessoas na periferia não vão querer conhecer, né? Às vezes as pessoas também falam uma coisa muito pesada, né? É um julgamento muito pesado em cima das pessoas periféricas, que é dizer que a pessoa gasta dinheiro com balada, com droga, com bebida, né? Com salão de beleza. A gente, quem gasta, né, 100, 200 reais em um final de semana,
né? A gente está falando de pessoas que têm salários bons, né? Pelo menos. Porque tem pessoas que realmente não têm acesso. Às vezes na periferia tem o baile está acontecendo ali na rua, né? O baile funk. E as pessoas, né, vão ter mais fácil acesso, né? A gente ouve falar de pessoas em situação de rua que é muito difícil conseguir, por exemplo, água e comida e muito mais fácil você conseguir droga, né? Então, né, não querendo estigmatizar também o usuário de droga, acho que é importante fazer esse recorte, né, eu como redutora de danos, mas muitas vezes as pessoas se colocam em situações perigosas, né, de uso abusivo, de substâncias, né, e por quê? Porque só tem acesso àquele entretenimento, só tem acesso àquele lugar para buscar muitas vezes não só o lazer, mas o sentir-se bem, né? E às vezes a gente vai para uma cerimônia de ayahuasca porque nós queremos buscar sentir-se bem, né? E na falta da terapia, a pessoa vai lá tomar uma garrafa de cachaça, né? Então, assim, muitas pessoas bebem e fazem uso de substâncias para esquecer dos seus problemas, né? E a ayahuasca ela ajuda a gente a tratar os nossos problemas, inclusive, né? Então é um grande preconceito, né? Pro preconceito mesmo, né? Com as pessoas periféricas a gente pensar dessa forma. Então eu acho que mesmo que eles não saibam, não conheçam, muitos não conheçam, eu acho que deveriam poder conhecer, deveriam poder ter acesso, né? Se eles procurarem, que eles tivessem esse acesso, né? Que eles tenham, né? E também pensar nas origens da ayahuasca, né, gente? A origem da ayahuasca num contexto indígena, marginalizado, e não vamos esquecer que todo o centro ayahuasqueiro, né, urbano, né, o xamânico, deriva, sim, né, de dissidências aí do Santo Daime. O Santo Daime que expandiu a ayahuasca na metrópole. Então, a gente tem que entender a origem disso. Da onde nós viemos, né? Da onde vem esse culto, essa bebida? Porque o mestre Irineu era um homem negro, né? O Santo Daime era majoritariamente composto de pessoas negras, caboclas, mestiças, ribeirinhas, né? Na época do mestre Irineu. E se você for estudar um pouco da história dele, você vai ver que era uma época de muita escassez ali para as pessoas. No final ali da exploração da borracha, as pessoas estavam endividadas, sem casa, passando muita necessidade. E surge o Daime no mesmo contexto que vai surgir a Umbanda, os candomblés, como um lugar de apoio para a comunidade carente. Então, muitas vezes as pessoas buscam os curandeiros, os pajés, os pais de santo, porque não tem acesso à terapia, não tem acesso à medicina, né? Então vão ali buscar, né, uma palavra, um remédio, uma garrafada, uma cura. Então é nesse contexto que surge o Daime, né, para as pessoas desfavorecidas. Então assim, se a gente está falando de ayahuasca, que é um nome indígena, né, Quechua, principalmente quando a gente usa esse nome, né, chá do Santo Daime, o chá do Daime, o Daime, quando a gente usa esse termo, mais ainda recai essa história, né, sobre nós, que é uma história de uma bebida que foi né, consagrada aí dentro de uma religiosidade de matriz afro-indígena, né, num contexto ali de pessoas marginalizadas. Mestre Irineu também correu de bala, né, assim como os candomblés e umbandas, também macumbas aqui, mais aqui para o sudeste, né, tiveram que se proteger de perseguição policial. Então, não podemos esquecer que a ayahuasca é uma bebida indígena, o Daime é uma religião de matriz africana também. Então, nós estamos, né, numa religião, numa religiosidade que é considerada uma minoria, né, que está associada a minorias étnicas, raciais e sociais, tá? Então, se a gente vem dessa origem, agora a gente não pode excluir as pessoas periféricas que majoritariamente são de pessoas mestiças, né? Então, não faz sentido, né, que agora isso se torne uma coisa para pessoas brancas, né, da classe média, sendo que isso sempre foi de pessoas que estavam à margem da sociedade, né? E não pensem que a gente não tem perseguição ainda, gente. Até hoje, para vocês que não têm não acessam esse tipo de notícia, até hoje pessoas são atacadas em aldeias indígenas, curandeiros, curandeiras são atacados, né? Então assim,
isso é uma minoria, né? Esse tipo de prática religiosa, né, de cura, cabocla, indígena, isso é perseguido ainda, né, atualmente. Então a gente tem que saber da onde nós viemos, tá? Então esse neoliberalismo, né, que está inserido aí na ayahuasca, ele vem de uma falta de consciência de classe, de uma falta de consciência social, de uma falta de consciência histórica. Então, se você toma ayahuasca, busca estudar a história, né? Busca estudar o contexto, tá? E eu nem vou aprofundar sobre contextos, né, indígenas, né, profundamente, porque ainda tem outras, tem questões mais complexas ainda quando a gente fala, né, desse contexto de outras cosmovisões, né, associadas à ayahuasca. E aí, gente, eu finalizo assim esse vídeo falando para vocês que, além disso tudo, existe uma confusão entre terapia e terapêutico, né? Porque nem tudo que é terapêutico é terapia no sentido formal da palavra. Então, muita gente, né, cobra valores, né, principalmente em rituais individuais, né, que chega a 600 para mais, né, que eu acho um absurdo, isso realmente é abusivo. Cobram valores altos, né, argumentando que são terapeutas, que isso é uma terapia. Só que, gente, eu vou reiterar isso, não existe regulamentação para uso terapêutico da ayahuasca no Brasil, tá? Isso tá num limbo jurídico, porque a ayahuasca, ela não é uma terapia, né, por mais que ela seja terapêutica, né, através da fé, como um passe na Umbanda pode ser terapêutico, não significa que no formal da palavra seja uma terapia, não nesse entendimento, né, da nossa lei, né, do que a gente tem por terapia hoje. Então, se ciência e espiritualidade um dia vão se entrelaçar, vão se unir, isso vai levar muito tempo. A gente precisa desconstruir primeiro esse nosso neoliberalismo, né, para que isso aconteça de uma forma realmente equilibrada. Enfim, o que é esse neoliberalismo, né, que está em tudo e está na ayahuasca também? É um pouco assim... Eu faço o que eu quero, se eu quiser eu vendo Deus, se eu quiser eu vendo a cura, eu vendo a iluminação, e se você não tiver para pagar, você que não mereceu, você que não se esforçou o suficiente para isso. Eu mereci! Né? E aí vão ter os lugares que fazem as vagas sociais, ou que deixam o pessoal ajudar na limpeza. Mas, gente, a gente sabe na prática e ouve as pessoas falando que isso é uma vez ou outra, as pessoas se irritam depois, ai, fulano nunca paga, né? Então, na prática, né, infelizmente, muitas pessoas não vão sair dessa linha da pobreza, né? Eu, como espiritualista, né, quero me manter otimista e de acreditar que as pessoas vão, né, conseguir sair, né, dessa situação, vão conseguir ter uma ascensão social, mas é muito difícil ter ascensão social no Brasil, né? Então a gente tem que ser realista quando a gente trata de questões que são materiais. Então é importante a gente ter isso em mente. Quem não quer que tenha ayahuasca nesse contexto, simplesmente está dizendo, eu não quero que pessoas pobres, periféricas tenham acesso à ayahuasca. Né? É simplesmente isso, e o nome disso é neoliberalismo. Né? Essas visões de karma, merecimento, se não vibrou positivamente, se não, né, não é merecedor ainda de ter esse dinheiro para ter essa experiência, isso é meritocracia, né, com conceitos nova era, né? Então é neoliberalismo, sim, tá? Eu teria muito mais críticas para fazer sobre isso, mas hoje meu objetivo realmente era só conscientizar, né, sobre isso, para que vocês entendam que sim, quando a gente coloca o valor na frente da pessoa, né, como algo mais importante, a gente está praticando sim um neoliberalismo, né, se apropriando de uma medicina ancestral indígena, né, associada aí a minorias, tá? Então, meu desejo, né, para 2025 é que todos tenham acesso, né, à ayahuasca. Eu não sei como, por quais meios, mas eu sei que isso é possível, porque eu vejo gente fazendo isso. Eu espero que mais pessoas também tentem fazer isso, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, envia para amigos nos seus grupos de ayahuasca e comenta aqui o que você achou, né? Comenta aqui as tuas ideias, né, sobre isso. E se você discorda disso, comenta aqui que engaja também do mesmo jeito. Mas vamos continuar falando sobre isso mais, quem sabe, em outro momento também, né, com mais reflexões. E se você deixar perguntas, pode ser que eu responda num vídeo curto, então deixe perguntas aqui para mim, tá? Gratidão e até o próximo vídeo.